Dia. Ei, amar elo. É isso, amar ela é isso, amar o elo entre as coisas. Ei, bom dia pra vocês. Eu sou o Amarelo. Então, vocês estão gostando desse treinamento? Muito bem. Entender as inteligências é uma coisa muito interessante, vocês não acham? Imagine se a gente pensou um dia que a gente poderia descobrir como funcionam as nossas inteligências. Sabe o que é mais legal? Além de descobrir como funcionam as inteligências, a gente dar o comando para as inteligências, a gente treinar as inteligências. Opa, deixa eu bagunçar isso aqui. Eu arrumo o cabelo bagunçando. Oh, aí bem melhor. Nossa, é muito certinho. Gosto de várias antenas para vários lados, assim, igual esse amarelo. Uhul! Muito bom dia, Adriana! Falou com o nosso amigo Mazinho, muito bem. Olá, que maravilha. Clary Campos, Érica, Luiz. Bom dia, Olivia. Enquanto a gente está recebendo os amigos, gente, dedinho no direct e manda os convites aí para as pessoas. A Elisa chegou, mais o Lima, seja bem-vindo. Josi, oi, Candy, muito bem, sejam bem-vindos ao nosso encontro Alimentando de Luz. Que delícia, é a hora do almoço, de você parar para você se alimentar de luz. E a luz o que é? Não é alimentar de luz ou alimentar a sua luz. Eu acho que isso é melhor, né? Alimentar a sua luz. Como é que você vai alimentar a sua luz? Com conhecimento, com saberes. Eu venho aqui trazer alguns saberes para você. Então, a primeira ideia que eu venho aqui compartilhar com você é a ideia da cosmologia energética. Isso, porque a cosmologia energética, ela revela uma tecnologia muito avançada. Por que é uma tecnologia avançada? Porque ela vem trazendo ferramentas para você conhecer o seu funcionamento energético a partir da sua gestação, né? Do momento em que você estava sendo concebido. Ou seja, como foi formatado o seu veículo energético através das energias que os seus pais atraíram para você, para formar o seu veículo, né? Então isso é muito importante ter essa percepção, que é a percepção do eu sou com o eu estou. Então eu sou a luz eterna, imortal, eu sou o eu sou e eu estou aqui num veículo. Como funciona esse veículo? Por isso que é uma tecnologia avançada, porque ela vem decodificar esse corpo etéreo, que nós chamamos aqui do quinto corpo, e que é o corpo energético que vai criar as lentes de percepção do indivíduo para ele poder perceber o mundo ao redor. Então você tem duas condições a princípio. Ou você é refém do seu sistema energético gestacional, ou seja, dos padrões que os seus pais atraíram durante a gestação, e você se identifica com isso e passa a funcionar nesse modelo, ou você assume que você é o eu sou e que você tem um veículo. E ao conhecer o funcionamento do seu veículo, você vai usar o amarelo para entender, falar, bom, essa é a forma desse veículo funcionar. Como eu posso funcionar de uma forma mais eficiente? Como eu posso funcionar de uma forma mais elevada, em alta frequência? Muito bem, é disso que nós estamos falando. E esse treinamento do amarelo, ele tem a ver com o terceiro treinamento que nós estamos fazendo. Então, o primeiro treinamento foi o treinamento do preto, falando da inteligência do preto, que é a inteligência da materialização, que é o poder de você materializar. Então, ou seja, o preto, poder de materializar, ele tem a ver com o futuro. Então, ele está ligado ao futuro, é a história do tempo, né? Então, o que o preto traz? O preto revela a inteligência, ó, gente, falar aqui do preto, apresentando o preto. Max, por que você posta esses bonequinhos? Esses são personagens que eu criei para dar aula, tanto em grupos, dinâmicas de grupo, quanto nas escolas com as crianças,
que é muito legal. Eu posso usar isso no consultório, em constelações energéticas, eu uso em grupos, eu uso para fazer dinâmicas grupais e uso com as crianças também. Sempre funciona, principalmente com a criança interior, né? Quando você fala, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver porque através de imagens e símbolos nós podemos materializar a ideia e trazer a ideia num formato mais concreto. Então, o preto, eu venho falando justamente do futuro, né? Ou seja, aquilo que eu vou fazer. Então, entre a ideia do que eu vou fazer no futuro, eu tenho o amarelo, que é o momento presente, que é a minha ideia aqui agora. Ou seja, a vida nos chama muito para o futuro. A gente está sempre pensando lá, amanhã. Só que o futuro, ele não existe ainda, certo? Eu vou construir ele a partir desse momento. E o meu momento presente, já ele vira o meu passado. Então, quando ele vira o meu passado, então ele já passou. Então, o amarelo, ele está exatamente no lugar do agora. E é nesse agora, é nesse momento presente, que eu vou construir o meu futuro e vou deixar a minha pegada para o meu passado. Então a gente deixou 2 treinamentos anteriores a esse. O treinamento do preto, que é esse do poder de materialização para o futuro, e o treinamento do branco, que tem a ver com a história, com a sua ancestralidade. E aquilo que passou, o branco representa aquilo que passou, o preto representa aquilo que vai acontecer e o amarelo é o agora, é a ideia nesse momento. E por isso essa inteligência do amarelo, ela é representada como um triângulo, ela é a ponta do triângulo, porque a frente é o preto, o futuro, o passado é o que está atrás e o amarelo é o que está no presente. Então, se eu tenho essa geometria do amarelo como, opa, essa é a oitava maior, esse é o momento presente, eu estou aqui agora, então essa é a minha ideia. Como que eu implanto a minha ideia? É a pegada que eu vou deixar para o futuro e ela é também a pegada que eu vou deixar do meu passado, ou seja, é a elevação da história do passado. Como é que eu, diante do meu passado, atuei? Qual história eu deixei, certo? Qual o legado que eu deixei aqui? Então isso é uma coisa muito importante, porque esse legado eu só posso deixar através da minha ideia. Então, uma das inteligências mais importantes dentro do nosso sistema das 12 inteligências, primeiro é o amarelo. Todas têm importância, mas é que o amarelo ele pode contaminar tudo, porque ele é em baixa frequência loucura e em alta frequência lucidez. Em baixa frequência confusão mental, em alta frequência o discernimento. Então, quando eu tenho uma boa ideia, uma ideia torta, o que pode acontecer com uma ideia torta? Quantas pessoas já morreram por uma ideia torta? O que você está chamando de ideia torta, Max? Eu estou chamando de ideia torta aquela ideia que dissemina a discriminação, o julgamento, o preconceito, a segregação racial. Isso chama de uma ideia torta. Por quê? Porque assim que ela separa, ela vai fazer com que alguém sofra. O que eu chamo de uma ideia elevada? Eu vou chamar de uma ideia elevada uma ideia que respeita as diferenças, que soma as diferenças. E nas diferenças ela vai encontrar uma riqueza, que é a riqueza dos muitos detalhes, das várias informações. E existe uma charada no mundo, assim, sabe? Que a tendência do homem aqui é dividir tudo, segmentar tudo por etapas. E uma competição, uma ideia torta de competição para fazer com que um seja melhor que o outro, um se destaque mais que o outro. Só que, na verdade, a gente entende que existe um grande quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele só pode ser feito reunido as peças se a gente considerar a adversidade como um elemento que junta as diferentes peças. Então, é como se fosse assim, existe uma informação maior e essa informação maior ela só vai ser completada quando as diferentes peças se unirem. Então, ou seja, aquele que é diferente um do outro, ao se juntar, ele monta naquela parte do quebra-cabeça e vai dar uma imagem maior.
a gente ainda não atingiu essa compreensão. Por quê? Porque como a gente ainda vive em estágios de segregação, dessa diferença, então a gente ainda está na individualidade, né? Essa individualidade já está presa no individualismo, que rima com egoísmo, e rima nessa competição. Então isso faz com que a gente não tenha uma ideia clara sobre as coisas. E para isso, alguns grandes pensadores, escritores, filósofos, pessoas simples, trouxeram ideias que podem modificar e modificaram já na história do que a gente vive hoje através da ideia daqueles que ousaram aplicar uma nova ideia. Uma nova ideia, ela tem que... Aqui eu fiz essa orelhinha pensando muito na picareta, que é uma ferramenta que eu gosto de falar com vocês, assim, da qual eu me identifico, sabe? Isso é de uma picareta, para poder picar uma terra dura, um solo duro, um sentimento duro. Que solo duro é esse? É o solo da mente engessada, paralisada, com ideias, que ficou sedimentada de uma forma, certo? Que endureceu. E isso endureceu o quê? O coração. E o coração ficou duro também, certo? E a mente dura, o coração duro. Então a gente precisa amolecer esse solo, picaretando, quebrando essas velhas ideias e trazendo uma nova ideia. E também depender muito de mim, de você, no campo pessoal. Entende? Porque quando uma ideia ela é real, ela é original, ela sai lá do coração, certo? Ela vai vencer todas as adversidades, porque uma ideia nova ela é rejeitada, porque as pessoas se acomodam às ideias. Então, por mais ruim que seja, quando ele acomodou numa ideia e ele tem ela como certa, como verdade, então ele fica ali naquele lugar de conforto. Então, na nossa primeira aula, a gente passou um filme e ontem nós comentamos um pouco sobre ele, que são os escritores da liberdade. E eu pedi que cada pessoa que visse o filme comentasse lá no post do filme, tá? Que está lá na minha página, para eu poder saber quem está vendo e a gente trocar. E eu pedi ontem que fizesse também um outro exercício, tá? E o exercício era convidar 2 amigos para poder assistir esse filme. E depois vocês fazerem uma conferência online, certo? Falando sobre o filme. O que eu estou nesse treinamento do amarelo exercitando aqui com você? Então a primeira coisa é, esse filme traz elementos de amarelo muito importante, certo? Que através da oratória, através da escrita, de contar sua história, modificou o seu futuro. Então isso é muito importante porque está trabalhando o amarelo, que é o momento presente, a escrita, a oratória, por isso que tem aqui livrinhos, ó, falar, argumentar, coerência, certo? Então, na hora que eu estou pedindo vocês para fazerem isso, eu estou exercitando a sua habilidade de trabalhar a dissertação, a comunicação, ouvir o outro, ó, amarelo. Por que a orelha dele é grande, Max? Porque eu tenho que ouvir o que o outro está falando. Eu tenho que ouvir com 2 ouvidos, o ouvido externo e o ouvido interno, para eu depois olhar bem e falar, o que é que você está falando? Sabe que não está prestando atenção, você faz, né? Se você estiver falando comigo, que estiver assim, o que foi? Não está prestando? Fala, eu estou o quê? Diga, quero te ouvir. O que você está pensando? Então, esse exercício, ele foi um exercício exatamente para a gente começar a trabalhar essa perspectiva, tá? Gente, falar qual filme de novo é Os Escritores da Liberdade, ó, filme Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade. Eu quero saber agora, quem de vocês... Bom dia, Helena. Quem de vocês conseguiu fazer a tarefa de ontem para hoje? Agora, veja só, por isso que algumas pessoas me perguntaram se estava fazendo o treinamento do branco ou do preto, se podia fazer do amarelo. Eu falei, depende de você. Por quê? Porque um treinamento é um treinamento. Então, o treinamento é, você está recebendo a minha mentoria, eu estou te provocando alguma coisa. Se eu consigo, o treinamento tem 21 dias. Se você consegue em 21 dias
fazer uma prática diária, acompanhando a aula que eu estou trazendo para você aqui, toda gratuita, de coração. Estou trazendo para vocês conhecimento, certo? Você vai fazer o acompanhamento e você vai tecer essas partes. Então eu quero saber de vocês aqui, alunos aplicados, quem foi que conseguiu chamar um amigo e fazer uma conferência? A Adriana conseguiu? Adriana conseguiu fazer esse movimento com 2 pessoas? Já assistiu o filme e comentar? Fala aí um depoimento seu aí, Adriana, por gentileza. Comenta aí com a gente. Você colocará o filme, Érica, como indicação no seu trabalho. Tá, mas assim, colocará aí no futuro, né? É presente, gente, presente. Então eu quero saber que a Adriana conseguiu chamar ontem já, então, e 2 pessoas. Como foi para você? Então, como foi para você a aplicação dessa tarefa? A Adriana está respondendo ali no Trufa Brasil. Conta pra gente primeiro. A Regina também fez com a filha, tá? Teve só com as 2 filhas, né, Regina? Porque eu pedi que tivessem 3, gente. Porque o 3 é o amarelo, certo? Tá? Então, tá bom. Eu sei que assim, é um filme e tal, leva um tempo, né, para poder fazer, mas é que, gente, dinâmica, né? É uma dinâmica. É uma dinâmica de conseguir fazer no momento presente. Tem na Netflix, sim. É um filme baseado em história real e que deu origem a um trabalho maravilhoso feito através do diário. Eu escolhi esse filme para ser o primeiro passo do trabalho com relação ao amarelo, ao treinamento do amarelo, porque ele não só fala de uma professora e que estava trabalhando com alunos em situações de delinquência, de risco, como também ela os promove através da escrita, e é um trabalho que repercute e continua existindo. Ela deixa um legado a partir disso e faz mudanças na vida das pessoas de uma forma incrível. Então, por isso, o segundo trabalho eu convido alguém para poder ver esse filme e vamos comentar sobre isso. Então, por isso é tão importante a argumentação, conseguir você falar, dissertar, ouvir o outro, ver que o outro viu coisas que você não viu.